Ô, gente boa, eu vou começar aqui uma série de vídeos para tentar passar a tal da interpretação de texto. Não é fácil explicar a interpretação de texto para quem não gosta de ler, porque o camarada que não lê, ele não sente a formação das orações através da junção das palavras. Aí fica difícil. Como o hábito da leitura hoje está em total decadência, as pessoas apresentam dificuldade na interpretação de texto. Então, para começar, esse é o vídeo 1. Eu preciso que você acompanhe todos os vídeos que eu vou fazer sobre interpretação de texto. Esse aqui é básico, tá? Já vou colocar aqui embaixo que ele é bem básico, para você acompanhar e partir desse texto. Você vai tentar entender essas questões que eu botei aqui embaixo, olha. Eu vou ler bem lentamente contigo, bem explicadinho, e a partir desse vídeo 1, eu vou partir para o vídeo 2, vídeo 3, até chegar numa coisa mais pesada. Mas eu já te aviso, não existe um manual para aprender interpretação de texto. Tem algumas dicas que eu vou te passar. Vou lhe pedir então só isso daqui, ó. Inscreva-se no canal, já é de praxe pedir isso para a galera. Divulgar as minhas videoaulas para os concurseiros aí, divulga, espalha esse negócio para nós. Compartilhar esse material. O meu site está sofrendo muitos ataques, cara. Então olha aqui, tá tudo no www.nirvanaatomico.com.br. É esse site aqui. Se você chegar e clicar aqui, ó, você vai cair lá no meu site. Quer ver, ó? Vai cair sob pontuação. Quer ver? Que foi o último que eu botei. Aí, pontuação. Mas infelizmente, cara, eu sofro uma porrada de ataques. E às vezes ele sai do ar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de hacker. Costuma aparecer uns hackerzinhos aqui, ó. E aí eu fico puto porque o lance gruda no meu site e acaba derrubando o site. E eu só descubro... Não, aqui não tem não. Deixa eu ver. New Area Post. Tá, aqui não tem... Agora não tem vírus, mas costuma aparecer um vírus e garra lá. Então você pode entrar por esse endereço aqui e baixar o material lá. Tá? Então eu vou começar o primeiro vídeo sobre interpretação de texto, nível básico, para você ter uma noção de como faz uma interpretação de texto e como se lê um texto, para você tirar do texto as informações básicas. Primeiro texto. Veja bem que eu estou pegando uma prova aplicada em 2017. Tá? 2017, uma banca FCC, que eu não sei que porra que é essa, mas é isso aí. Órgão TRT, prova técnico, judiciário, área administrativa. Peguei qualquer um, eu peguei 3 textos na realidade. Essa primeira videoaula, essa introdução, eu vou trabalhar 3 textos contigo. Para não falar que a coisa está desatualizada, que eu peguei coisa antiga, etc. Tá aí, ó, 2017. Então vamos ler esse texto comigo. Eu duvido que após a leitura desse texto você ainda apresente alguma dúvida quanto à introdução da interpretação. Tá? Então, com muita calma, eu quero ler isso contigo. Título: Aspectos culturais de Mato Grosso do Sul. A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas pela população sul-matogrossense, muito influenciada pela cultura paraguaia. Essa cultura estadual retrata, também, uma mistura de várias outras contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território. O que são migrações? Pessoas que mudam de lugar. E migrações interior. E migrações exterior. Continuando. Parágrafo. O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos, tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido com matérias-primas da própria região e manifesta a criatividade e a identidade do povo sul-matogrossense por meio de trabalhos em madeira, cerâmica, fibras, osso, chifre, sementes, etc. Último parágrafo. As peças, em geral, trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas. São feitas nas cores da paisagem regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da região. Você entendeu esse texto? Esse texto fala sobre os aspectos culturais de Mato Grosso e fala como que foram formados esses aspectos. Olha só. Nada mais do que isso.
Como é que se formou o aspecto cultural de Mato Grosso do Sul? Poxa, foi feito do pessoal que morava lá, além da galera que migrou. Se migrou, e eu estou falando de Mato Grosso do Sul, quer dizer que eles migraram para lá, eles mudaram para lá, eles viajaram para lá. Correto? Vamos ver o que está sendo pedido aqui embaixo. Aqui eu tenho a fonte, adaptado de não sei o que, a fonte direitinho para não dar problema. E agora vamos para a questão. Depreende-se corretamente do texto que a cultura de Mato Grosso do Sul é... Olha só o que está perguntando. Depreende-se corretamente do texto que a cultura de Mato Grosso do Sul é... Primeira coisa que eu preciso saber é o que é depreender? Vamos ver o que é depreender? Eu vou chegar aqui, como você deve fazer na sua casa. Eu vou digitar aqui, ó, dicionário online. Pronto. Eu gosto muito de trabalhar com esse aqui, dicio.com.br. Beleza. Por que eu gosto de trabalhar com esse dicionário aqui? Porque eu venho aqui na referência, olha só o que eu vou fazer. Você deve fazer isso na sua casa também. Vamos ver aqui sobre nós, está vendo aqui? Sobre nós. Quem somos? O Dício foi criado e é mantido por uma experiente equipe de técnicos e linguistas. Isso aqui só não vale para mim. Mas quando a pessoa bota aqui o nome, aqui, olha, Débora Ribeiro Santos, nascida em Minas Gerais, lexicógrafa, licenciada em... Aí sim, aí vale. Eu tenho várias pessoas aqui que têm como dar base para minha pesquisa, correto? Não é simplesmente um site, uma pesquisa aleatória. Eu vou voltar lá, vou buscar no dicionário aqui em cima. Então vamos ver o que é depreender. Depreender. Porque eu não sei o que é depreender. Significado de depreender. Aqui comigo, olha. Compreender, perceber claramente alguma coisa. Obter entendimento intelectual acerca de. Depreender no sentido metafórico, figurado. Fala sobre a transitividade do verbo, olha que bacana. Já mostrei isso em outras videoaulas, vou mostrar outra vez, cara. Aprende a trabalhar sozinho, meu irmão. Deixa de ser cabeçudo, para de ficar comprando coisas na internet, coisas que já estão de graça para você fica comprando aqui, ó, dicionário de graça, velho. Embaixo, verbo, transitivo direto e bitransitivo. Tá tudo aqui. Olha a divisão silábica, ó, separação silábica. Tipo de verbo depreender, ele é regular. O que é regular? Ele não foge daquele lance de radical, prefixo e sufixo, entendeu? Tá tudo aí, ó, arrumadinho para você. Então vamos voltar lá para o nosso vídeo. Então, depreende-se corretamente do texto. Então eu vou tirar corretamente do texto, ou eu vou interpretar corretamente do texto, que a cultura de Mato Grosso do Sul é, letra A, formada principalmente pela influência da cultura de vários povos migrantes e também pela influência secundária da cultura paraguaia. Essa é a primeira opção. Me parece que eles vão pegar sobre a cultura, então eu vou voltar lá e vou fazer esse pedaço. Achei, olha só, é esse pedaço. Eu vou botar o amarelinho, como eu faço em vários textos nossos. Você consegue perceber, nessa letra A inversão da ordem do texto? Letra A está falando assim, principalmente pela influência da cultura de vários povos migrantes, principalmente, então esse aqui vem primeiro, e também pela influência secundária da cultura paraguaia, esse aqui vem em segundo. E no texto eu tenho o contrário, eu tenho o primeiro formado pela cultura paraguaia, aqui, olha, onde eu estou mexendo com o mouse. E depois, primeiro o Paraguai, e depois a mistura de várias outras contribuições das muitas migrações. Então, primeiro Paraguai, segundo muitas migrações. Vamos voltar. Na letra A, então, tem a inversão. Não é essa. Consegue perceber? Letra B. Formada não apenas pela influência da cultura paraguaia, ó, está na ordem, Paraguai, mas também pela influência da cultura dos povos que migraram para essa região. Opa, essa aqui bateu. Meu, isso aqui está na sua cara, brother. Olha aí, ó, letra B. Formada não apenas pela influência da cultura paraguaia, mas também pela influência da cultura dos povos que migraram para essa região. A resposta está batendo aqui, ó, exatamente com isso aqui. Não tem como errar. As outras letras agora, elas ficam assim muito gritantes para a gente.
A letra C, D e E, como a A também, elas não cabem nessa resposta. Letra C, muito influenciada pela cultura paraguaia, mas também o é pela cultura de povos de outros países sul-americanos. Pode até ser, porque migração é mudança, mudar de lugar. Mas eu não tenho a citação de países sul-americanos ali, eu tenho só do Paraguai. Então essa letra C está errada. Letra D, fortemente influenciada pela cultura de nações sul-americanas. Eu já paro aqui, não tem esse bagulho aqui. Tem Paraguai e migrações. O texto me passa essa ideia e pronto, acabou. Letra E, reflexo de uma forte influência da cultura paraguaia. Bom, funcionou. E a cultura de outras regiões não a influenciou de forma relevante. Está errado. Esse aqui então está super errado, porque fala que aceita as migrações. Mais uma vez, essa letra B, ela bate com esse pedacinho aqui, que fala sobre Paraguai, cultura paraguaia está aqui, eu vou colocar em sublinhado para dar outra evidência. E essa cultura estadual retrata também a mistura de várias outras contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território. Olha o outro pedaço aqui, deveria ser essa a ordem. Por isso que bateu a letra B, e as outras letras tiveram que ser excluídas. Deu para entender ou não? Se você não entendeu, volta esse vídeo e faça novamente esse exercício. Estou indo para o próximo. Próximo texto. Um texto um pouco diferente do primeiro texto. O primeiro texto eu achei ele muito fácil. Não porque eu seja foda pra caralho na interpretação. É porque eu li e retirei dele a mensagem que ele pediu. Não estava escrito depreender? Eu depreendi, eu interpretei e tirei o significado que eu precisava, né, para responder esse lance aqui. Próximo texto, esse daqui, ó. Esse lance aqui, também muito atual. Instituições financeiras reconhecem que é cada vez mais difícil detectar se uma transação é fraudulenta ou verdadeira. Vamos ler. Primeiro parágrafo. Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos têm dificuldades de controlar as fraudes financeiras online no atual cenário tecnológico conectado e complexo. Mais de um terço, 38%, das organizações reconhece que é cada vez mais difícil detectar se uma transação é fraudulenta ou verdadeira, revela pesquisa realizada por instituições renomadas. Parágrafo. O estudo revela que o índice de fraudes online acompanha o aumento do número de transações online. E 50% das organizações e serviços financeiros pesquisadas acreditam que há um crescimento das fraudes financeiras eletrônicas. Esse avanço, juntamente com o crescimento massivo dos pagamentos eletrônicos, combinado aos novos avanços tecnológicos e às mudanças nas demandas corporativas, tem forçado nos últimos anos muitas delas a melhorar a eficiência de seus processos de negócios. Próximo parágrafo. De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos usa soluções não especializadas que, segundo as estatísticas, não são confiáveis contra a fraude e apresentam uma grande porcentagem de falsos positivos. O uso incorreto dos sistemas de segurança também pode acarretar o bloqueio de transações. Também vale notar que o desvio de pagamentos pode causar perda de clientes e, em última instância, uma redução nos lucros. Último parágrafo. Detesto quando um lance termina assim, viu, cara? Isso aqui você não usa jamais na sua redação, tá? Conclui-se. Isso aqui não se usa em redação. Somente para texto técnico. Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado. As instituições financeiras precisam também reduzir o número de alarmes falsos em seus sistemas, a fim de fornecer o melhor atendimento possível ao cliente. Aí vem a referência, blá 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 blá, adaptação, etc. Texto. Infere-se corretamente do texto que eu não sei o que significa infere-se. Eu vou lá no meu dicionário e vou colocar aqui inferir. Enter. O que significa inferir? Deduzir, concluir por inferência ou dedução.
Então você vai deduzir, você após a leitura, vai chegar a uma conclusão, você vai chegar a uma ideia, você vai chegar a um ponto. Como que você vai chegar? Partindo de princípios, de indícios, fatos ou raciocínios. Com esse aparelho é possível inferir a velocidade da chuva. O juiz inferiu a culpa dos céus, ou seja, ele conseguiu calcular, ele conseguiu deduzir. Tá claro? Então vamos voltar para o texto. Tá aí. Letra A. Está cada vez mais fácil no atual cenário tecnológico verificar se uma transação online é falsa ou verdadeira. Brother, é o contrário. Aqui no texto fala que o lance aqui é o bicho, o negócio tá pegando, olha. Tem dificuldades. Olha aqui, dificuldades. Vamos botar isso aqui em amarelo logo de uma vez? Pronto. Então a letra A, bicho, está completamente fora do sério. Cada vez mais fácil. Letra B. Bem mais da metade das organizações atuantes no campo de pagamentos eletrônicos usa soluções não especializadas. Vamos ver? Organizações. Vamos ver aqui. O estudo revela que o índice de fraudes online acompanha o aumento do número de transações online. E 50% das organizações de serviços financeiros pesquisadas acreditam que é um crescimento das fraudes. Então, e 50%, metade. Letra B. Bem mais da metade das organizações atuantes no mercado de pagamentos eletrônicos usa soluções não especializadas. Cara, onde é que isso aqui entra, velho? De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos usa soluções não especializadas. Opa, então tá aqui a letra B, cara. Olha aqui. Olha aqui. De acordo com resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos usa soluções não especializadas. Então, cerca de metade. Eu tinha parado aqui em cima, né, que eu tinha achado metade aqui, 50% aqui também, mas aí eu vi que o resultado estava aqui embaixo. Olha a resposta da letra B aqui. O que a letra B diz? Bem mais da metade. Então, a letra B também está errada. Justificativa dela está aqui, ó. Pode ser? Letra C. As instituições financeiras precisam acabar não só com as fraudes no sistema online, mas também com os alarmes falsos. Bacana, hein? Eu achei legal isso, sabe por quê? Olha, conclui-se que a fraude não é o único obstáculo. Então ele tem que acabar com a fraude. Ela não é o único obstáculo a ser superado. Ela não é o único. Tem mais. Então, além de superar a fraude, acabar com a fraude, eles precisam reduzir também o número de alarmes falsos. Então aqui eu vou botar amarelão, que é a letra C. Vamos ver se a letra C vai bater? As instituições financeiras precisam acabar não só com as fraudes, que não era o único, né? Agora provando, também com os alarmes falsos. Pronto, amigão. Aí, ó, letra C. Justificado no texto. Olha aqui. Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo. Está aqui. Depois de lido o texto, né, você consegue achar tranquilamente a resposta. Qualquer um consegue. Mas para isso você tem que prestar atenção. Se você está tentando fazer interpretação de texto simplesmente por fazer, sem aquela seriedade que a gente precisa para ler, brother, você está jogando seu tempo fora. Letra D. O único obstáculo a ser superado ainda pelas instituições financeiras no atual cenário tecnológico são os alarmes falsos. Mentira! Ele não é o único, não. Não é o único. Aqui, ó. A letra D aqui. Não é o único. Letra E. O uso de sistemas de segurança especializados pode provocar o bloqueio de transações, mas sem perda da clientela. Queria saber onde está isso aqui. Porque no final está... as instituições financeiras precisam também reduzir o número de alarmes falsos em seus sistemas a fim de fornecer o melhor atendimento possível ao cliente. Onde que aparece perda de clientela aqui? Mas sem perda de clientela. Isso aqui não existe, cara. Tem cliente aqui, ó. Mas as perdas da clientela não existe. Está aprovado para você? Que é a letra C? Se não está aprovado para você, volta o vídeo, assista tudo novamente. Porque não tem condição. Isso aqui está pulando na sua cara, na minha cara. Pode ser? Então agora eu vou passar para outra questão. Próxima questãozinha. Isso aqui, ó, é para pegar neguinho desavisado da gramática. Na própria interpretação,
você coloca uma palavrinha dessa daqui, ó, que é anafórica. O que é o anaforismo? Vamos ver no meu dicionário aqui o que é anaforismo. Anaforismo. Uso ou abuso da anáfora. Vou pesquisar o que é anáfora. É remeter a um termo anterior. Mas vamos ver o que o dicionário fala. Retórica, repetição da mesma palavra no começo de várias frases ou membros da mesma frase. Exemplo, tudo cura o tempo, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Bom, aqui ele usou uma referência anafórica sem repetição. Aqui no caso eu estou repetindo tudo, 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 tudo. Veja bem, aqui ele está perguntando no segundo parágrafo do texto, o termo delas remete a quem? Então, alguma coisa que já foi dito. Então, é anafórico. Correto? Ele não repetiu um termo. No lugar da repetição, ele colocou delas. Se é delas, eu tenho que achar um feminino pluralizado. As fraudes, correto? As organizações, correto? As demandas, correto? As transações, correto? As mudanças, correto. Então, fudeu. No chute não dá. Vamos voltar, então, para o segundo parágrafo. Termos delas. Segundo parágrafo, olha só. O estudo revela que o índice de fraudes online acompanha o aumento do número de transações online. E 50% das organizações de serviços financeiros pesquisadas acreditam que há um crescimento das fraudes financeiras eletrônicas. Aqui começa a bagunça. Esse avanço, juntamente com o crescimento massivo dos pagamentos eletrônicos, combinados aos novos avanços tecnológicos e as mudanças nas demandas corporativas, tem forçado, nos últimos anos, muitas delas... Opa, achei o delas. É esse troço aqui. Pronto, vou botar uma letra vermelhona e vou aumentar essa letra aqui, ó. Pronto, deixei gigante. Delas. E muitas delas, então, esse avanço, juntamente com o crescimento massivo dos pagamentos eletrônicos, combinado aos novos avanços tecnológicos e as mudanças nas demandas corporativas, tem forçado nos últimos anos, muitas delas. Elas quem? Elas está aqui na frente, olha. O estudo revela que o índice de fraudes online acompanha o aumento do número de transações online das organizações, olha ela aqui, de serviços financeiros. Vamos fazer a mesma coisa para ficar legal? Ó, vou aumentar também. Então, das organizações de serviço financeiro, e eu estou colocando delas referindo a essa passagem anafórica, ou seja, o delas remete ao das organizações de serviços financeiros. Deixa eu botar um, agora ficou melhor. Deu para perceber? Então, vamos ver qual é a opção correta. Fraudes financeiras eletrônicas? Não estava escrito isso lá. Organizações de serviços financeiros. Pronto, passou o susto. Olha ele aqui. Simples, cara. Fácil demais. Letra C. Demandas corporativas não, transações online não e mudanças não. Se o camarada não ler o texto, se ele não tiver atenção para ler o texto, ele vai partir aqui, ó, nessas letras aqui para o chute. Aí, meu amigo, ele pode acertar e pode errar. E tomara que erre. Mas, se ele tiver um pouco de calma, né, um pouco ali de atenção, prestar atenção no lance, ler com calma, sabendo que a resposta está no texto, ela não precisa ser imaginada, ela não precisa ser criada, inventada. Olha só, a letra B eu achei. E achei tudo até agora. Concorda comigo ou não? Está tudo aqui. Então agora vamos partir para um próximo texto e último, para esse vídeo não ficar grande. E essa semana ainda eu posto a parte 2, 3, 4 e aí vai. Esse texto aqui é uma delícia e eu queria que você pensasse comigo. Você precisa pensar. É um texto atual, um texto que mexe com a gente. No meu daily vlog eu queria muito falar sobre esse lance, mas eu acredito que poucas pessoas vão perceber o que esse texto tem para mostrar. Então coma esse texto comigo, é para comer. Título: A representação da realidade na imprensa. Parágrafo. Parece ser um fato assentado para muitos
que um jornal ou um telejornal expresse a realidade. Folhear os cadernos de papel de ponta a ponta ou seguir pacientemente todas as imagens do grande noticiário televisivo seriam operações que atualizariam a cada dia nossa compreensão do mundo. Mas esse pensamento, tão disseminado quanto ingênuo, não leva em conta a questão da perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer situações focalizadas. Submetermos-nos à visada do jornalista que compôs a notícia, ou mesmo a do câmera que flagra uma situação e que, aliás, tem suas tomadas sob o controle de um editor de imagens, é desfazermos-nos da nossa própria capacidade de análise, é renunciarmos à perspectiva de sujeitos da nossa interpretação. Tanto quanto os propalados e indiscutíveis fatos, as notícias em si mesmas, com a forma acabada pela qual se veiculam, são parte do mundo. Convém averiguar a quem interessa o contorno de uma análise política, o perfil criado de uma personalidade, o sentido de um levante popular ou o alcance de uma medida econômica. O leitor e o espectador atentos ao que leem ou veem não têm o direito de colocar de lado o seu senso crítico e tomar a notícia como espelho fiel da realidade. Antes de julgarmos real o fato, que já está interpretado diante de nossos olhos, convém reconhecermos o ângulo pelo qual o fato se apresenta como indiscutível e como se compõe, por palavras ou imagens, a perspectiva pela qual uma bem particular realidade quer se impor para nós, dispensando-nos de discutir o ponto de vista pelo qual se construiu uma informação. Esse texto é foda pra caralho. Esse texto é muito foda. Vou procurar saber quem é Tibério Gaspar. Vamos ver a fonte dele aqui. Tibério Gaspar. Tá vendo aqui como é que a gente consegue correr atrás, ó? Descobri que o camarada, ele morreu até, olha. Esse camarada escreveu muito, viu? Tá aqui, ó. Foi um camarada que foi violonista e etc. Morreu aos 73 anos no Rio. Foda. O texto desse cara aqui é foda. Vamos lá, então, resolver esse texto. Diante das informações que habitualmente nos oferecem os jornais e telejornais e noticiários, devemos, segundo o autor do texto, beleza, então aqui ele está te propondo o seguinte: você está recebendo um lance na sua casa. Quer ver um lance? Presta atenção no lance. Eu vou digitar aqui um lance que eu uso para receber e-mail. Vamos ver aqui, a mídia está julgando na minha cara. A mídia está julgando aqui, ó. Delator diz que Aécio recebia mesada milionária. Quem disse que isso é verdade? É uma mídia que está colocando na minha cara. Embaixo, procuradora, carta foi achada perto do ônibus do Borussia. Isso aqui é terrorismo islâmico? Se é que existe terrorismo islâmico. Se é que existe essa porra toda. Embaixo, Big Brother Brasil, Marcos foi notificado em ação antes de expulsão. Isso aqui é o que a mídia está enfiando goela abaixo da gente. Olha, a aérea poderia ter retirado o passageiro à força. United perde 800 milhões após passageiro ser arrastado. E aí vai, isso aqui a mídia coloca pra gente. Tá? Mídia. O que o camarada fala aqui é que a gente perde o senso crítico quando a gente aceita a imagem que seja veiculada pela TV, que seja a imagem veiculada pelo jornal, que seja a notícia veiculada pelo jornal. A gente perde a nossa capacidade de criticar as coisas quando a gente aceita do meio externo essa sugestão. Então agora ele está perguntando para você: devemos, segundo o autor do texto, considerar como fatos efetivos apenas aqueles que ganham
igual dimensão em todos os veículos. Não, ele está criticando todos os veículos e falando que eles podem ser mentira. Então a letra A está errada. Letra B. Imaginar que os interesses existentes na divulgação dos fatos acabam por destituí-los de importância. Não, ele não fala da importância, ele fala da mentira e da verdade. Letra C. Interpretar as notícias de modo a excluir delas o que nos pareça mais problemático ou inverossímil, ou seja, mentiroso. Veja bem, ou inacreditável também poderia colocar aqui. Veja bem, ele não está falando sobre interpretar as notícias, ele está falando que essas notícias já batem na nossa cara, nos induzindo a acreditar em algo. Então nós precisamos fazer o quê? Letra D. Ponderar que tais informações são construídas a partir de um ponto de vista necessariamente particular. Opa, eu me identifiquei com essa letra D. Consigo justificar? Tranquilo. Vou demorar um pouco aqui em cima porque esse texto é todo achatadão, né? Ele é todo juntão. Mas cadê o lance do cara que está filmando? Olha só. Antes de julgarmos real o fato que já está interpretado diante dos nossos olhos, convém reconhecermos o ângulo pelo qual o fato se apresenta, como indiscutível e como se compõe por palavras da imagem, a perspectiva pela qual uma bem particular realidade quer se impor para nós. Quem é que faz essa particular? Particular de uma pessoa só, realidade. O cara que está filmando. Ah, então bacana. Então eu vou ter que sair aqui para frente e olha aqui. Submeter-nos à avisada do jornalista que compôs a notícia, ou mesmo a do câmera, que flagra uma situação. Então, o camarada viu ali, filmou e está mandando para você. É a visão particular dele que filma. Portanto, cara, essa letra C, essa letra D aqui é a correta. Ponderar que, ou seja, o que é ponderar? Não sei o que é ponderar? Vamos fazer pesquisa. Bacana, vou chegar lá. O que é ponderar? Meditar, pensar excessivamente acerca de, ou avaliar, analisar, entendeu? Você vai ponderar, você vai ver se vale a pena ou não. Vou voltar ao texto. Ponderar que tais informações são construídas a partir de um ponto de vista necessariamente particular. Pronto, e acabou. Foi tudo que eu precisava ler nesse texto. Está nessa letra D. Letra E. Avaliar os fatos noticiados segundo o ângulo que melhor se afine com os nossos valores pessoais. Também não. Observe que a letra A, letra B, letra C e letra D, elas podem parecer meio que em segundo ou terceiro graus com o que está perguntando, mas somente a letra D é exata. Ela vai ao ponto. Tá? Então eu vou parar por aqui. Você viu que eu fiz essas interpretações de maneira tranquila? Foram 3 textos e parece que 4, né, 4 perguntinhas básicas, eu acho que foi isso. Vou disponibilizar agora no Nirvana Atômico, vou acabar de fazer a edição desse vídeo, demora um pouco para chegar para cá, ó. Tá? Demora um pouquinho, porque é difícil, ainda mais que eu tenho que combater um monte de gente. Então até chegar aqui demora um pouquinho mesmo. Então, você já pode praticar. Faça esse estudo dessa interpretação de texto com tranquilidade, que é o muito básico do básico. Essa semana eu já aperto um pouquinho mais. E a gente vai explorar, cara, que palavras são essas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ponderar, inferir, e aí vai. A gente vai bem vagarosamente. Pode crer? Então é isso aí, nós estamos juntos. Se você puder participar da vaquinha, bom demais. Se não puder, tá bom demais também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um bom estudo para você e um beijo no seu coração. Valeu!